Bom dia, Relevance. Como é bom saber que Deus não me deixará jamais. E eu espero que você também possa desfrutar e contemplar dessa verdade nessa manhã. Que bom estar aqui com vocês. Esse é o nosso momento da palavra. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, na nossa comunidade, a nossa intenção é reunir um grupo de pessoas que creem em Jesus, que querem segui-lo. E quando você chega aqui, eu já ensinei isso, né? Eu pergunto para você o que você trouxe com você. Porque nós nos reunimos para compartilhar uns com os outros, nós nos reunimos para adorar a Deus. E você carrega algo quando você chega aqui nesse ambiente. Então, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você trouxe algo para entregar para o Senhor? Você trouxe algo para compartilhar com as pessoas que estão aqui com você? Você já aproveitou no momento de adoração para entregar esse louvor que você trouxe? Se não, você estava meio distraído, né? Talvez você ainda não está nessa página, você estava, né, meio afobado, estava pensando em outras coisas, enquanto nós temos esse momento da palavra. E eu vou ler aqui um texto da palavra, falar um pouco sobre ele. Aproveite para ir entregando também o que você tem no teu coração. Aproveite para ir raciocinando junto e vendo o que o Espírito Santo pode falar com você. Aproveite para talvez anotar alguma coisa que você vai falar para alguém que está aqui. Para orar por alguém que Deus trouxer no seu coração. Mas não fique apático nesse lugar. Ok? Então tá bom. João 16. Eu anotei o 16. Vamos lá, meu povo. João 16, João 15, perdão. Versículo 5. Diz assim. O pessoal tem, a gente vai ler juntos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes tenho ordenado, o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Esse é o texto dessa manhã. Vamos orar. Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esses ensinamentos deixados, pela tua vida. Eu peço que o teu Espírito possa agir agora no lugar da incredulidade.
Aonde, Deus, estamos bloqueados, Senhor, aonde talvez a nossa mente não tenha chegado, ou esteja fechada. Nós queremos orar que o Teu Espírito tenha liberdade. Pai, nos conduza a um lugar de fé. Deus, fala para além do que eu posso falar aqui. Deus, eu sei que eu preparei alguma coisa e o texto bíblico está aqui, mas eu também sei que o Senhor pode falar de forma única com cada pessoa que está aqui. Então, hoje, eu quero te pedir isso e também te dar liberdade. Nós te damos liberdade para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito desse texto, gente. Primeiro porque ele começa com uma analogia da videira, né? E também porque esse texto ele fala de algumas coisas que eu gosto muito. Ele tem algumas palavras que me chamam muita atenção. E uma das palavras que me chama muita atenção nesse texto e que eu gosto muito é permanecer. Permanecer. Então, hoje, o foco do que a gente vai conversar aqui tem muito a ver com isso. Com o poder da gente permanecer. É interessante porque existe uma diferença entre permanecer e entre fazer. E muitas vezes eu vejo que quando pessoas falam sobre o relacionamento com Deus ou sobre, práticas cristãs ou coisas desse tipo, nós estamos muito apegados ao fazer. E não é que o fazer não seja bom e necessário. Através de ações, coisas acontecem também. Né? Mas o fazer bíblico e princípios bíblicos, eles estão tão em alta que pessoas têm ensinado o fazer cristão sem necessariamente estarem conectadas a Cristo. Porque são bons. Porque pessoas, às vezes, praticaram coisas e ensinamentos e elas veem na prática que tem resultado. Certo? Quando você testa um negócio e tem um bom resultado, fechou, está aprovado, vamos fazer. Né? A gente deu aqui um ótimo princípio, generosidade. Generosidade funciona. Generosidade funciona. Independente, sabia disso? De você estar conectado ou não a Cristo. Mas é um princípio cristão. O que Kelvin falou aqui, que aquele que rega será regado. As coisas, elas estão ligadas na nossa vida. E realmente, sementes, elas têm colheita, têm retorno. Isso é uma verdade. Então, hoje em dia, no século que a gente que vivemos, e também num momento onde o conhecimento é um produto muito procurado, Hoje em dia, a gente tem curso de tudo por aí, você entra na internet, tem vários, Eu sou fã de fazer uns cursos por aí. Também vivo me inscrevendo em cursos que acabo não fazendo. Quem aqui pagou por um curso que não fez até o final? Levanta a mão bem alto para eu não ficar sozinha. Olha para trás. É isso, então tá bom. Então, vocês estão entendendo do que eu estou falando? Você que não, parabéns. Parabéns. Ou você... ou não se inscreveu em nada, ou não sei, ou concluiu. Parabéns duplamente. Mas o legal é que, assim, quem entra no DNA conclui, gente? O curso aqui... Aê! Quem entra no DNA conclui. Então, assim, o DNA é um curso para você concluir, É um curso para aqueles que são interessados em conhecer mais sobre a nossa igreja e serem membros dessa casa, tá? Enfim, então, o conteúdo é algo que tá por aí. Todo mundo está vendendo um tipo de conteúdo e todo mundo está pegando aquilo que funciona, que foi atestado que funciona, e vendendo e ensinando a partir disso. Ótimo, isso pode te ajudar em diversas áreas da sua vida. Faça cursos mesmo. Para de perder dinheiro também. Vamos parar de perder dinheiro, gente. Mas aqui Jesus, ele começa a conversar com os discípulos e ele não começa falando sobre fazer. Ele não está falando de uma ação que ela é separada de algo que é
estar nele. Existe uma primeira ação, uma condição, eu vou colocar assim, existe uma condição de relacionamento. Hoje a primeira fileira está cheia de despertador. Gente, é para te lembrar e para nos lembrar que esta é a hora. Esta é a hora de você prestar atenção aqui na palavra. Né? Acontece, gente, acontece. Jesus estava dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, quer dizer, existe ali a árvore, né? E os ramos. E ele se coloca numa condição e nos coloca ligados a ele. Mas ele fala sobre quem somos. E aí ele fala, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Aí entra o fazer que nós estamos tão acostumados. Mas antes disso, ele fala sobre dar muito fruto, e ele coloca isso como uma consequência da permanência. Como uma consequência aqui de habitar nele e ele habitar em você. Essa palavra permanência aqui, é por isso que eu gosto tanto dela, ela tem esse significado de habitação, de comunhão, de estar ligado, assim, uma coisa só que flui. Eu gosto de tudo que flui, gente, que é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, orgânico. Né? Flui. As coisas fluem. Elas acontecem. O que Jesus estava querendo dizer aqui, ó, tem coisas que acontecem quando nós estamos nesse lugar de permanecer nele. Assim como uma árvore dá fruto. O fruto, ele aconteceu. O que o ramo fez para dar fruto? Permaneceu. Ninguém foi lá e cortou ele. Basicamente foi isso. Então, existe algo que é antecedente a ações. E fala sobre a identidade da nossa relação com Deus. E isso é algo muito importante para a nossa comunidade aqui, porque você precisa entender o tipo de relacionamento que Deus desenhou aqui através de Jesus. É isso que a palavra está nos ensinando. Ele usava muito esses exemplos de agricultores, né? Esse exemplo, por exemplo, da videira, porque era um exemplo muito prático para as pessoas da época. É até difícil para nós colocar aqui em outros exemplos, né? Mas você pode pensar, por exemplo, num celular sem bateria. Ok? Um celular sem estar carregado. O carregador vira para o celular e diz, sem mim. Acabei de inventar essa, gente. Sem mim. Nada podeis fazer. Sabe, assim, é irônico para nós, talvez, mas a gente sabe que o coração de Jesus não era esse de ironia nesse momento, pelo menos. Às vezes poderia ser, mas não nesse momento. Esse era o discurso de despedida dele. Tem alguns textos da palavra que apresentam para nós discursos que Jesus fez antes da sua crucificação. Então, era um momento muito específico. Ele queria transmitir algumas coisas que ele considerava essencial para aqueles que caminhavam com eles, para os seus discípulos. E essa foi a maneira de pensar que ele sugeriu aos discípulos. Todos esses ensinos, gente, foram dados na noite em que Jesus foi traído. Então, realmente, ele estava ali, ó, prestes a viver a crucificação e depois o plano eterno.
E ele começa essa conversa. Falando, olha, estejam em mim, permaneçam em mim. E desse lugar de permanecer, desse lugar de ter um relacionamento de comunhão que flui, vocês darão frutos. Frutos que glorificam a Deus. Frutos que correspondem com alguém que está ligado comigo. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora, dá para você fazer um monte de coisa por aí. Então, Jesus não estava falando de fazer qualquer coisa. Você nasceu, você está aqui, você existe. Você pode fazer várias coisas. Mas Jesus estava tendo uma conversa com aqueles discípulos que seguiam ele, com quem ele estava buscando um nível de proximidade, de aliança, para quem ele gostaria de deixar um legado. Existia um plano maior. Qual era o plano maior de Jesus? Era assim, da mesma forma que eu sou aliançado com Deus, vocês são aliançados comigo, para que vocês vivam aqui e deem esses frutos que são eternos. E vivam coisas boas. Mas a essência do que ele estava fazendo é restaurar a aliança do homem com Deus. Algo que flui. Algo que permanece. Algo que não tem fim. E ele precisava que eles entendessem que isso estava pautado em algo maior do que só ações. Do que só o que você faz ou deixa de fazer. O que você consegue fazer ou não. Existia um lugar de conexão onde as coisas frutificavam. Onde elas aconteciam. Só que nesse texto ele fala sobre um fruto específico. Ele também não deixa solto. Porque eu fiquei pensando assim, tá bom, então eu estou conectado. Que fruto? Que fruto específico? E o texto traz um específico. Porque ele diz assim, no versículo 10. Se vocês me obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Então, primeiro era permanecer nele. Aí ele falou, não, vamos deixar mais claro. Permanecer no meu amor. Aí ele vai para o versículo 12 e ele fala, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí ele traz uma outra coisa no 14 que ele fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, a primeira coisa interessante é que Jesus fala sobre obedecer os mandamentos, e aí ele deixa claro que o mandamento ao qual ele está falando é o amor. Era essa a missão de despedida dele, era essa a mensagem de despedida dele. E ele estava dizendo assim, assim como eu estou entregando a minha vida, eu gostaria muito de incentivar vocês a entregarem-se uns aos outros. Ok? Era esse o nível de conversa. E aí ele fala algo que eu acho tão interessante, porque ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Aí eu te pergunto, que tipo de amizade é essa? Você já pensou? Eu fiquei curiosa, chegar para um amigo meu e falar assim, ó, você vai ser meu amigo. Se você fizer o que eu estou mandando. Pra gente é engraçado, né? Pra gente é tipo assim, ei, que amigo é esse? Né? Será que você está sendo um amigo assim? Só um parênteses aqui. Porque às vezes a gente né? Não fez o que a gente queria. Tô de mal. Só que Jesus nos chama para um relacionamento de entrega. Né? Para você caminhar com as pessoas, precisa haver entrega, precisa haver flexibilidade. Ok?
Então, por que esse Jesus que sempre conviveu com tantas pessoas, sempre se desdobrou em tantas situações e se relacionou, agora ele estava falando para os seus discípulos que eles não seriam mais chamados de servos, mas de amigos. E esse é o lugar de quem permanece, é isso que eu quero que você entenda. O permanecer nele é um convite para estar nesse lugar de amizade. Mas que amizade era essa? Por que ele usou esse termo de amizade? É um pouco diferente do que a gente tem aqui nas nossas relações. Gente, foi uma das primeiras vezes, esses discursos de despedida de Jesus, é o momento em que ele começou a revelar para os seus discípulos o que de fato aconteceria com ele. Que ele seria entregue, que ele morreria, que ele não estaria mais lá presente com eles, que eles deveriam viver uma vida que representasse ele. Ele começou a descortinar. Ele começou a deixar claro todas as coisas. Ontem a gente estava brincando e alguém fez algum comentário do tipo, em relacionamentos, você nunca deixa a pessoa te conhecer completamente num primeiro encontro. Acho que o comentário foi algo como, todo mundo finge no primeiro encontro. Né? Mas assim, o que Jesus estava conversando com eles, com os discípulos, as pessoas que caminhavam com ele no dia a dia, é assim, olha, eu estou descortinado agora para vocês. Vocês estão me vendo agora. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. E isso vai produzir algo na vida de vocês. Que vai ser fazer o que eu estou fazendo. Então, essa amizade com Cristo ia produzir neles o amor que Cristo estava tendo. Mas até então eles não conheciam esse amor, porque ele ainda não tinha entregue a sua vida. Então, ele começou a contar a sua história de uma maneira mais clara. Sabe, você pode virar para alguém e falar assim, me ajuda. Tô vendo a Carol aqui, né? Me ajuda, Carol. Vai ali na esquina e compra um pão para mim. Eu posso falar isso para ela. Ela é minha amiga. Vai ali na esquina e compra um pão para mim. A única informação que ela tem é, beleza, eu tenho que ir na esquina e comprar um pão. Eu falei, mas é uma coisa, nada. Eu falei, nada. Ela não sabe para quê. Ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela só sabe que ela precisa comprar um pão. Aí ela vai lá na esquina comprar o pão. E aí ela chega com o pão que ela foi comprar na esquina. E quando ela chega, precisava ser um pão de forma. Mas eu não falei isso, eu só falei que eu precisava de um pão. Ela trouxe um pão de sal, ok? Mas precisava muito ser um pão de forma. Porque eu ia dar um exemplo na pregação, e esse exemplo precisava de um pão quadrado, e eu ia falar sobre algo específico que vinha desse pão quadrado. Mas a Carol sabia tudo o que eu estava fazendo? Não. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui fazer lá no Relevância São Paulo uma pregação, na Páscoa, e existia uma representação onde eu ia quebrar o pão na minha mão, um pão sem fermento. Gente... Só que eu não consegui comprar o pão sem fermento a tempo, né? Eu usei uma figura ilustrativa de um Rapidez. Quem já comeu Rapidez? Usei a figura ilustrativa. Eu fiz o Rapidez. Cara, fica igual. Fica igual. Só que tem vídeo disso. Eu virei meme. Só que na hora, gente, de eu quebrar o pão, eu ia falar sobre as migalhas, né? Aquele texto que Jesus fala sobre as migalhas que caem da mesa e o pão partido. Na hora de eu quebrar o pão, quem disse que eu conseguia quebrar o pão? Gente, eu tive que fazer uma força para quebrar o pão diante da igreja inteira e não perder meu ponto. Tá? E aí quem? A galera da mídia, né? Que assim, já pegou na hora. Isso aí rodou pelo Relevância. Eu não conseguia quebrar. Até eu consegui quebrar aquele pão, porque tinha um propósito. O pão precisava ser de certa forma. Acho que por isso que eu pensei no pão. Os discípulos caminhavam com Jesus, como nós conhecemos a Ele
ouvimos seus ensinamentos. Hoje em dia, no Instagram, você abre, você consegue ver um ensinamento de Jesus a cada 1 minuto, nem isso, segundos. Né? A gente usa isso para vender curso aí a rodo. Ensinamentos, coisas soltas. E talvez o conhecimento que você tenha de Deus ainda esteja nesse nível. Alguma coisa que você está, né, copiando de alguém, que você está reproduzindo. E assim, se a intenção do seu coração é se chegar a Ele, não tem problema. Mas o que eu quero te dizer é que, assim como com os discípulos, ele estava ensinando o lugar de permanência, o lugar de aonde eu vejo o plano completo. E porque eu entendo o plano completo de unir o homem a Deus e de amar entregando a vida, eu consigo saber que uma ação isolada, ela não é uma ação isolada. Não é qualquer coisa. Eu estou num lugar de permanência. Eu não estou num lugar de acontece aqui, não acontece lá. Hoje deu certo, amanhã não deu. Essas coisas na vida acontecem mesmo, gente. Às vezes você tinha um plano, você teve que mudar. Mas isso não impacta o teu lugar de permanência em Deus. E o que Ele quer é que a gente conheça o plano dele completo. Esse é o lugar de permanência. É o lugar onde você conhece e você reproduz. Porque conhece. Essa é a diferença do servo e do amigo. É por isso que Jesus falou. Por quê? Porque para os servos eles só precisavam de uma direção ali, de um pedido. Faz isso, faz aquilo. Estamos juntos, Jesus, vamos fazer. Mas quando você entende o todo desse lugar de comunhão, isso te dá também uma autonomia para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Nos seus relacionamentos, naquilo que você faz, no teu dia a dia, como essa permanência pode impactar? Como essa comunhão pode impactar? Nós sabemos que esse amor que Jesus ensina é o amor ágape, quando ele fala sobre o mandamento. E o amor ágape é o amor sacrificial. Tem vários tipos de relacionamento e de amor que nós podemos ter. Mas esse amor de Jesus que ele ensina é o amor de alguém que entregou a vida. E por isso a permanência. Por isso é um caminho de eternidade. A gente fala muito sobre isso, né? Nas nossas reuniões aqui como comunidade. Porque ele entregou a vida. Nosso baby. Entregou a vida. E ele te chama para esse lugar de permanência. Ah, tem coisas que eu não sei. Às vezes eu converso com muitos de vocês, vocês me falam, isso aqui eu ainda não sei, isso aqui eu ainda não entendi. Na verdade, gente, o que importa é você estar nesse lugar de permanência com Ele. Por quê? Porque o fruto vai vir. Porque você vai começar a enxergar a cada dia mais coisas. Quando você está desperto para um relacionamento com Ele. Então, não se preocupe com o fazer antes desse lugar de uma experiência de permanecer no amor. O amor ágape, ele é sacrificial, o amor ágape, ele é vulnerável, é um lugar de transparência, de conhecimento. E é esse o tipo de amor que Jesus estava dando para os discípulos. Ele estava falando assim, eu quero que vocês me conheçam. Vocês podem me conhecer. Vocês podem conhecer o que eu estou fazendo. E isso é algo essencial para as nossas vivências aqui. Esse é o plano dele para nós como comunidade, como pessoas. E talvez teu coração tenha se esfriado nesse tempo. Talvez você esteja ancorado só no fazer, no fazer, no fazer, e teu coração tenha se esfriado
do conhecer e se fazer conhecido. Mas ele se importa, sim, com conhecer e se fazer conhecido. E eu queria que a gente orasse juntos para que Deus nos ensinasse esse lugar de permanência. Esse lugar onde a gente conhece a Ele, nos deixa conhecer e, através disso, dá fruto. Através disso, teu fruto vai vir do lugar de conhecer. As coisas boas que você quer gerar vêm do lugar de conhecer e ser conhecido. O amor ágape, ele até, às vezes, é difícil a gente imaginar ele nas nossas relações. Porque nós temos relações que envolvem o amor de necessidade. É assim, eu tenho necessidade de amor, por isso eu amo. Você faz isso sem nem perceber. Eu estava conversando com um amigo meu, esses dias ele me falou assim, vou ter que ir num evento, não sei das quantas, estou indo para São Paulo. Eu falei, legal, você quer ir? Porque ele estava meio desanimado. Ele falou, não quero, mas eu tenho que regar a plantinha da amizade. Você já ouviu esse termo, a plantinha da amizade? Ou nos assuntos de relacionamento, a gente fala, a plantinha do relacionamento. O que é isso? Você tem que regar para que floresça. Certo? É um tipo de amor isso. Mas você tem uma expectativa. Por que ele estava indo no evento? Porque ele queria regar a planta da amizade para que no futuro ele tivesse amigos. Isso é bom, é válido. Talvez, inclusive, você esteja isolado e sem amigos porque você não aprendeu a regar a planta da amizade. É necessário, ok? Para as nossas relações. Mas Jesus vem de outro lugar. Ele está falando sobre outra coisa. Ele está falando sobre um amor que entrega sem esperar em troca. E Ele quer que você permaneça nesse lugar. Porque sem estar nesse lugar, a gente nunca vai conseguir amar desse jeito. Você vai ter muito desse amor que eu falei, que ele é troca, tá tudo bem, ele faz parte, mas há uma revelação maior. E permanecer nesse lugar é um descanso para a alma humana. Não dá para a gente viver na troca o tempo inteiro. Precisa ter uma fonte. Você precisa sair de algum lugar. É isso que ele estava ensinando. Está falando, amem uns aos outros, mas ele estava falando, permaneça em mim primeiro. Eu sinto que tem pessoas aqui que elas precisam disso, desse contato com a fonte. Talvez tua alma está cansada. Você fala, não estou conseguindo essa missão aí de amar desse jeito. Permaneça nele. Tuas tentativas aí de amor, de relacionamentos, estão falhando? Vamos voltar para o lugar de permanência, de fonte. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus não estava falando de qualquer coisa. Ele estava falando do amor. Ágape. Sem mim, não há como vocês amarem dessa forma. Sem fonte, não há como vocês amarem dessa forma. Era esse o ensinamento. O meu convite para você é, talvez, sair de um pensamento só comum sobre a vida, sobre um lugar onde você precisa dar resposta para tudo, e ir para esse lugar onde você está conectado com uma fonte maior. Com convicção que você está nesse lugar. Amém? Vamos orar. Você pode ficar em pé aí onde você está. Só para que você talvez fique mais livre. Fique à vontade, como você se sentir melhor. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que veio aqui nesse culto hoje. O Senhor nos ensinou de uma maneira tão visual que nós somos como ramos ligados à tua árvore. E nesse lugar nós damos fruto. E esse fruto
é um amor de entrega. É um amor que dá maior sentido à vida. Mas Deus, nós reconhecemos mesmo que sem a fonte, sem estar nesse lugar, nós não conseguimos fazer. E hoje eu quero orar aqui com cada pessoa que sente essa necessidade da fonte. Senhor, eu quero orar com aqueles que talvez se sintam um celular com metade da bateria ou sem bateria, Deus. Com tanto potencial, com tantas funcionalidades, desconectados. Senhor, nos perdoa, nos ajuda, Deus, renova nossa mente sobre a prioridade das coisas. Às vezes a gente está tão focado no fazer, no ser, no acontecer, mas nos desconectamos da fonte e a gente quer permanecer nesse lugar, onde as coisas fluem, onde é de forma orgânica, Deus, onde o tempo é o teu tempo e o Senhor é um Deus de eternidade. Pai, a nossa ansiedade, aquilo que está, Senhor, gerando ansiedade no nosso coração, que às vezes não vem de Ti, hoje nós submetemos ao Senhor. Contempla aqui a nossa igreja, a nossa comunidade. Cada pessoa nos ajuda a ter esse relacionamento genuíno contigo. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça de olhos fechados. Eu quero fazer alguns convites para vocês. Se tiver alguma pessoa aqui que, a partir dessa palavra, quer se conectar de forma duradoura com Jesus, você quer entregar a tua vida para Ele, para esse Jesus que é a videira, de onde as coisas fluem, e você quer uma oração, e você quer falar hoje, Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti. Ou talvez você quer se reconectar com Ele. Essa é uma manhã de conexões profundas. É uma manhã do lugar duradouro para a tua vida. Então, se hoje você quer se reconectar, se reconciliar com Ele, essa também é uma manhã para você. E também pode ter alguém aqui que quer tomar a decisão pelo batismo. Você tem pensado sobre isso e você entende que é uma manhã para você tomar essa decisão. E se esse é você, nós queremos orar por você. O batismo não é hoje, mas a gente quer orar por você. Então, se você quer receber a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, ou se você quer se batizar, levanta a tua mão aí onde você está e nós vamos até você. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nosso culto já vai encerrar. Algumas pessoas estão recebendo oração. Eu quero que a gente tenha uma oportunidade de louvar a Deus juntos. E depois disso eu vou orar para a gente encerrar. O profético vai vir aqui na frente, a nossa equipe profética, para entregar palavras e orações para aqueles que quiserem. Eu sei que tem filhos que estão voltando hoje para a casa do Pai. Seja bem-vindo aqui. Amém? Pode pôr a letra para nós também. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor.
Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer seu coração. Seu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Mais uma vez, traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer seu coração. Amor é tão mais doce, tudo que já provei. Quero conhecer seu coração. Seu coração. Grande é o seu amor por mim. Grande é o seu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Obrigada, Jesus, por não só falar sobre o amor, mas viver e nos convidar a permanecer nesse lugar. Senhor, vai com cada um aqui, Deus. Seja presente na nossa semana. Senhor, que a nossa igreja possa habitar em Ti e que o Senhor habite em nós durante essa semana. Amém. Deus abençoe sua semana. Equipe do Profético pode vir.